Fala galera, tudo bem? Aqui é o Igor Fontes apresentando mais um episódio de Neo Rock Brasil. E depois, né, de dois episódios malucos, né? Um comigo com o Core Sorcery e o último que foi o Bananas Caipiras. Hoje estamos com uma artista aqui, solo, não é mais banda. E que, assim, é um som muito interessante, muito impactante, que tem bastante coisa pra conversar. Começou desde os 15 anos a lançar, na verdade já me contou 14, mas começou desde os 15 anos, então já tá nesse ramo há muito tempo, desde 2018. Gente, Bia Raga. Haga. Oi, gente. É porque a gente tava aqui discutindo porque meu nome é Raga que fala. E tem gente que acha que é H. Eu fiquei muito decepcionado, porque eu pensava que era literalmente BH, tipo, e escrito H, só que H-A-G-A. Um trocadilho, O né? trocadilho. Caraca, eu Não, falei, gente. seu nome é BH, né? Ela não. BH. BH. Não, gente, é Bia Raga. Mas é meio difícil de escrever mesmo, mas enfim, H-A-G-A. Aí fica fácil. Uhum. E aí, então, falando aqui que você começou tão cedo, eu queria saber um pouco da sua trajetória de música, porque assim, você começou, você falou que você lançou, com todos os bastidores, eu não deveria estar dando spoiler, mas você lançou nos bastidores, não, lançou no começo da sua carreira em 2018, seu primeiro single, mas, assim, em 2018 você já me contou que tem 21 anos, então você tinha 14 quando lançou, então como que você começou a entrar na música e já compor tão cedo? Então, eu desde pequena estava muito ligada à escrita, eu sempre gostava de escrever, de ler, e música, na minha família, assim, o meu pai, ele toca baixo, toca violão, e aí quando a gente veio para Brasília em 2012, ele comprou um baixo depois de anos sem tocar, Uhum. e aí, enfim, eu estava sempre ligada com isso, eu ficava com ele, tinha um violão, que era o meu primeiro violão cor-de-rosa, coisa mais fofa. E, enfim, daí em 2014, eu voltei a tocar violão em 2014 e em 2017 eu tava com um canal no YouTube, Uhum. mas eu postava vídeos tipo de viagem, enfim, trend na época que a gente chamava. E aí Uhum. eu falei, vou começar a tocar, gravar vídeo tocando. E aí eu comecei a fazer isso direto. Então, em 2018 eu tava compondo muito, tava tocando o ukulele, que na época também era Ah, super famoso. Todo mundo uhum. aprendia a tocar o ukulele porque ele é mais fácil até pra quem tá começando. É o melhor instrumento assim, parecido com violão. Baixo também eu acho bem fácil. É um Sim. bom instrumento pra aprender. Mas o ukulele, sendo que antes de tocar baixo, curiosidade, queria aprender ukulele. Uhum. Uhum. Ah, é muito legal, porque o violão, ele tem aquele desconforto de que se Uhum. você não é acostumado a tocar, você fica meio assim. E o ukulele, ele é pequenininho, é bom de Bem levar pra fácil. viajar. Uhum. E Aí, ainda mais se o violão for de aço, né? Você começou com de aço ou de nylon? eu não lembro, eu sei que semana passada eu fui tocar guitarra, meu dedo tá até zoado. Cheio dos calos e Uhum. tudo. É porque o violão que meu pai, ele tinha desde sempre, que é um Fender muito antigo, ele era de aço, né? E Uhum. assim, eu quis começar a aprender violão, porque o primeiro instrumento que eu aprendi na minha vida foi violino. E aí falaram pra mim, violão é muito fácil de aprender. Eu falei, então tá, bora, tá na É, pra quem pandemia, toca bora. violino, Deve ser aham. fácil. Só que eu comecei a sentir tanta dor, porque eu não sabia pegar direito um violão, e é de aço, e a corda de aço dói Uhum. muito. Mas dói mesmo. Tipo, Aí eu fiquei, aham. caraca, isso daí não é fácil, não. Pois é, mas é porque tem muita coisa, tem o ritmo, enfim. Uhum. Mas aí, em 2018, eu comecei a escrever bastante música, já tava escrevendo em inglês porque era o que eu mais escutava. Tipo, o que eu escuto no momento é o que eu vou produzir, eu acredito Uhum. muito nisso. Então, quando eu tava escutando muito MPB, eu produzia muito MPB. Uhum. Aí, nesse ano, eu tava no primeiro ano do ensino médio, aí eu, que nem eu tava falando, eu gravei no computador de qualquer jeito, eu não sabia nada, nem de cenário musical de Brasília, nem de produção musical. Eu gravei, postei do jeito que tava. Uhum. E gravei 3 músicas. E eu lembro de estar viajando. E aí ver que tinha aparecido no Spotify quando deu meia-noite. Eu dei Uhum. até um grito, meu Deus! Aí o meu pai levantou, o que aconteceu? Aí eu, não, é só porque apareceu no Spotify minha música. Aí ele ficou bravo. Mas enfim, aí tô lançando desde então. Aí eu fui gravar profissionalmente só em 2019 em estúdio. E aí são as músicas que estão lançadas. Não tirei nenhuma do Spotify, porque eu acho que é bom até deixar pra mostrar A a progressão que trajetória. teve, né? Uhum. Mas então, por exemplo, você começou então a aprender a tocar e você já sabia que você queria compor música quando você começou a aprender, ou foi algo que foi quando você foi aprendendo? E também a pergunta se você aprendeu sozinha também a tocar os instrumentos. Foi uma coisa meio natural, tipo, compor e tocar, porque eu gostava de tocar, assim, que nem Vance Joy, já era uma música que era um artista que eu Uhum. comecei a ficar apaixonada em 2017, no ano, porque eu achava incrível as letras, as melodias,
E aí, quando eu pegava o violão, até hoje, quando eu pego, já sai automaticamente uma ideia. Às vezes não é nem de uma letra concreta, mas um vocalizing que já Uhum. tem, assim, eu até fico blá, 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 porque na minha cabeça eu sei o som que as palavras têm que fazer. Às vezes eu não sei qual palavra que eu vou colocar, mas já sei mais ou menos a estrutura. Aí você deixa isso gravado pra você poder escrever depois a letra que consiga se encaixar naquilo que você tá Sim, fazendo. aham. Legal. Até de noite tem uns áudios no meu celular, que é de 1 da manhã, porque eu acordo, tipo, tô sonhando, eu sonho com uma música, eu acordo. Aí no outro dia eu vou escutar, não dá pra entender nada. Eu, que ódio, Não, porque você chega e fala, não, quando eu acordei fazia sentido, agora que eu aham, dormi, acordei de novo. Cara, o que eu tava pensando? aham. Interessante. Nossa, processo de composição interessante seu, porque conheço pessoas assim que ficam falando que primeiro se escreve uma letra e depois você tenta encaixar a melodia. Você cria várias versões Uhum, dela, né? O meu modo é esse. Eu primeiro escrevo uma poesia e falo, agora sei lá como que eu vou transformar isso em uhum. melodia. É, eu não consigo fazer assim. Mas é muito pessoal. Tem amigos meus que ficam um tempão lá, já com a melodia e não tem a letra, e ficam horas tentando fazer a letra. O Uhum. meu é ao mesmo tempo, se não chegar na hora, a mesma ideia, daí eu não consigo fazer depois. É o que falam, né? Tipo, muita gente pensa assim, muito artista gosta de falar, por exemplo, vamos pegar a Amy Winehouse, né? Ela chegou e falou, eu escrevi o Back to Black, porque é o Back in Uhum, Black do AC/DC. O Back to Black eu escrevi em 30 minutos. uhum. Eu comecei a pensar, em 30 minutos saiu a letra. Aí muita gente fala, nossa, caraca, mas que absurdo, como você consegue escrever tão rápido? Mas normalmente quando eu converso com os artistas, normalmente, tipo, a letra, ela sai a partir realmente de, tipo, uma explosão de um sentimento sobre o que ela tá querendo escrever sobre e sai, tipo, tudo muito naturalmente naquele exato momento que você pensou, né? Sim. Sendo que eu esqueci quem falou, mas tem uma fala de uma pessoa que ela chega e fala. Criou uma obra e falou exatamente isso. Eu demorei. Eu acho que foi de pintura mesmo. Falou que demorou, acho que 1 hora pra pintar tudo. Falou, nossa, demorou 1 hora pra você pintar tudo isso? Falou, não, demorou 60 anos. Aí, por quê? Porque eu me formei em 60 anos como pessoa pra poder criar aquela peça de arte, sabe? Sim, eu lembro, nem tem a ver com música, mas de teatro, tem um grupo em Brasília, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que eles fizeram uma peça que tinha a ver com advocacia, e eles ficaram famosos por conta de teatro, mas Uhum, eles falaram que eles só iam conseguir ficar famosos com aquela peça se eles realmente tivessem passado por todo aquele processo de ter feito a faculdade e tudo mais, porque eles uhum, só sabiam aqueles conhecimentos para fazer a piada em cima dos conhecimentos, porque tinham passado por todo aqueles anos estudando. E uhum, é isso também, a gente vai vendo, tipo, as músicas que nem a gente tava comentando, brasiliana, eu tô falando de um contexto em que eu tava no ensino médio, uhum. fazendo vestibular, e era totalmente diferente do que talvez o que eu esteja escrevendo hoje em dia, porque a gente vai mudando, são 6, 7 anos, não tem como ficar sempre falando a mesma coisa. Uhum. É, E assim, falando então sobre essa questão da progressão sua, musical de lançamento, começando em 2018 você produzindo as próprias músicas e em 2019 você indo pra produção, quem que é o seu produtor? na verdade, eu tô sempre migrando, Ah, porque eu gosto muito de experimentar construções musicais diferentes. E não é assim, ai, porque eu não gostei, ou gostei mais desse. É porque eu acho que, assim, eu tenho uma ideia de música e o produtor, querendo ou não, ele é o que vai fazer a música ter uma forma. ele vai podar a ideia. Uhum. Até. Esqueci o nome da banda. Take on Hum, me, ao take... ahá. Aham. Eles tinham. A música Take On Me, eles tinham gravado antes, muito antes, e Uhum, fizeram com um produtor que ela simplesmente não fez sucesso porque não era vibe. Tipo, pegou, deixou. Era totalmente diferente. Depois, até se vocês quiserem pesquisar aí na eu não internet. sabia, eu pensava que foi de primeira assim a Não. música lançada. Eles têm até um documentário que conta a história deles. Eles viajaram sem nenhum dinheiro, passaram fome lá na cidade que eles estavam, porque eles não faziam sucesso com a Uhum, música. E aí gravaram essa música e não ficou famosa. Aí trocaram de produtor e aí ficou maravilhosa. Então, uhum, assim, o produtor, ele é, assim, muito, muito importante. Quem é da área da música já sabe disso, mas às vezes as pessoas que não são, que acompanham a gente, o público, não sabe a importância que o produtor tem. uhum, Tanto que a gente tenta sempre destacar, né, os nomes de quem tá por trás das músicas. E eu já gravei com muita gente aqui em Brasília. Então, a maioria das minhas músicas mais recentes foram com o Blando e o Lucas. uhum, Mas, enfim, não são os únicos que gravaram comigo. uhum.
mas acho que eu posso destacar eles. E agora o selo Passarinho, que a gente vai falar depois. É, porque você veio aqui justamente pra poder falar de uma nova música que você vai lançar, né? Sim, Música ou disco? é uma música. Uma música. Mas Ainda. é que você ainda não tem um disco lançado, mas tem alguns planos pra isso no futuro? Eu tenho, mas ainda não acho que esteja muito perto Uhum. disso acontecer, não. Então não vou ficar cozinhando vocês falando, Sim, gente, sim. esperem, que não vai ter ainda. Mas aí, por exemplo, que aí em 2019 você já começou a lançar mais músicas. Eu acho que foram 2 singles, né, que você lançou em 2019. Em 2019 eu lancei Oh, Road Trip, uhum, em julho, que era a primeira música. Eu nem sabia como era a produção musical. Aí o Gus Collin produziu, e aí ele uhum, me mandou. É porque assim, era uma música pra ser triste. E aí ele falou: posso mudar um pouco? Aí eu, tipo, tá bom, né? Produtor e tal. Aí uhum, ele mandou o arquivo. Eu escutei umas 5 vezes seguidas, porque eu nunca tinha feito uma música produzida mesmo. Então uhum. quando eu escutei a minha voz, tipo, com um som nítido, em vez de. Totalmente, assim, modificado para estúdio, né? Sim, É diferente, né? aham, porque em casa eu gravava com um microfone que era bom, mas assim. Não chega perto do que é na É. produção. Aí eu fiquei, caramba, é bem legal mesmo isso, né? É muito diferente. A gente, quando produziu, por exemplo, nosso primeiro disco, era muito engraçado, né? Porque, tipo, a gente começava a falar, não, tá legal do jeito que tá, né? Aí a gente foi lá e gravou a demo, que o produtor pede primeiro uma demo, né? Uhum. Pra ele poder desenvolver umas ideias também, de como melhorar. Aí, cada versão que ele ia mandando, por exemplo, agora com a bateria completa, a gente fica, caraca, velho, Uhum, que é outra loucura. música. Já é outra música. Mas aí o canto, a guitarra ainda é igual, né? Aí depois gravou o baixo e a guitarra. A gente, não, calma aí. Quando ele mandou, a gente falou, não, mudou tudo, mudou tudo. Aí Sim, quando veio com a voz, aí pronto. A gente chega num nível que a gente fala, nunca acredita que chegaria, né? aham. E assim, escutando as suas músicas, a sua produção que teve também das músicas, é que é isso, né? Quando a gente começa a produzir, eu acho que você deve ter sentido isso, você me confirma. Em 2018, você grava, por exemplo, você fala, caraca, eu tô muito longe da qualidade, por exemplo, de produção desses artistas que a gente escuta, né? Mas aí quando você faz com uma produção, você chega lá. Porque a sua, por exemplo, ó, você escutei basicamente toda a sua discografia, assim, qual é a sua diferença, assim, questão de produção musical mesmo, de nitidez de áudio, de qualidade e tudo. Por exemplo, um artista que faz nesses grandes produtores do Brasil, hoje em dia. É quase. Não vou dizer que é muito igual, mas não tem. Você não percebe essa Sim. diferença, assim, gritante. Só que nem você perguntou se eu te sentia isso. Como eu falei, em 2018 eu não tinha noção nenhuma de produção, que eu Uhum. era tão ignorante nesse sentido que eu nem sabia que não estava bom. Tipo, eu tinha uma leve noção de que não era profissional, mas eu não percebia que poderia melhorar. Uhum. Aí quando você vai fazendo produções mais legais e colocando mais elementos e contando com gente que realmente entende Uhum. daquilo, você percebe que você pode realmente fazer essa música se tornar algo palatável. Chegar onde você, assim, a melhor versão daquela música mesmo que você tava fazendo. Sim, Você terminar, escutar e falar, caraca, esse foi o melhor mesmo. E uhum, tô muito satisfeito, né, com essa qualidade. exatamente. E assim, você já tinha começado. Porque assim, 2019 era pré-pandemia, antes de todo o caos que aconteceu, que mudou também toda a cena da cidade. Mas você já fazia algumas performances ao vivo também? Não, antes de 2021, eu não tinha 22, na verdade, eu não tinha tocado, na verdade, só no meu aniversário de 15 anos, que aí era meus amigos, era um negócio assim Uhum. mais próximo. Também desafinei, não cheguei na nota, mas tipo, tudo bem, tô com meus amigos. Ninguém percebeu. Uhum. Mas aí, em 2020, teve a pandemia. Eu não produzi, diferente do que muitos artistas, eu produzi muito. Foi um ano que eu não produzi, eu fiquei mais focada em outras questões minhas. Uhum. E em 2021 que eu voltei. Aí eu passei muito tempo com o piano, produzindo, aliás, criando músicas que foram o que eu gravei pra Code do meu EP. Uhum. E em 2022, a gente já tava voltando Da pandemia, voltando ao normal, né? ao normal. Normalidade. E Entre aí, aspas. aí eu quis participar. Aliás, eu participei de um festival no começo do ano que era voz e violão e um colega meu tocando Uhum. carrom, mas também não foi um projeto autoral. Eu tava mais cantando músicas de outros artistas da MPB. Uhum. Aí no meio do ano surgiu a oportunidade de eu tocar em um pub mesmo, e aí eu tava precisando de músicos pra estarem comigo lá. Uhum. E aí eu tava numa escola de música na época, e aí alguns amigos lá, eu falei, vocês não querem participar? E a gente começou a ensaiar tudo mais e criar em cima daquelas músicas que eu só tinha o piano, criar todos os arranjos. Uhum. E aí é o que resultou em Code, que é o meu EP, por enquanto meu único EP. Mas aí a gente depois chegou, gravei com o Blando e com o Lucas, mas Uhum. muita coisa do que foi
colocado nas ideias da produção foram coisas que a gente desenvolveu, tipo, ao vivo. Tem vídeos de apresentação, Uhum. aí alguém faz um improviso de guitarra que a gente nem tava pensando. Aí, nossa, isso fica legal, vou pôr na Botar aí como ideia gravação. pra botar. Uhum. E você falou do Lucas, você já foi produzido pela Motal? Então, foi produzida pela Motal Sounds, Motal Sounds, que né? é eles dois, o Blando e o Lucas, e aí Uhum. eles fazem. É porque eles são muito bons. Ah, eles são incríveis. É, e aí, enfim, a qualidade, a gente até sinto que a gente amadureceu junto a qualidade de produção musical, porque se Uhum. você for comparar a Code com o Shoelace, que é a música mais recente que eu lancei com eles, Uhum. também já dá pra ver que ficou ainda Por isso mais que profissional. eu falei, cara, eu acho que foi Motal, porque eu escutei o som e falei, nossa, é muito cara da Isso tem Motal. cara de Lucas. Muita cara de Lucas. É porque foi isso, né? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre a questão do seu valor artístico, sobre composições em si, mas eu vejo que você tem muita. Assim, você tem a sua essência, mas você gosta de explorar muitos sons, né? Você começa com o Brasiliense, que é aquele MPB mais na voz e violão. Uhum. Um pouco mais do MPB do que foi da década passada, né? Que fez bastante sucesso. Mas se você for escutando as músicas, aí vai variando de muitos gêneros. Tem um que é mais Sim. rock, um pouco mais shoegaze até. Uma que é mais bossa nova até um pouquinho. Então, realmente eu ouvi bastante variação. E eu gosto bastante, assim, quando o Uhum. artista realmente começa a experimentar bastante coisa. Eu cresci escutando, tipo, quando eu tinha 7 anos, eu escutava Black Eyed Peas. Eu não sabia inglês, não sabia nada, mas eu sabia Uhum, todas as onomatopeias. Então, tipo, eu escutava o álbum do começo ao fim, não sabia o que tava falando, mas aqueles ritmos. uhum. Isso eu tô falando do Black Eyed Peas de 2008, 2009, 10. Aquele raizão mesmo, né? Eu adorava também. Tipo, anos 2010, Uhum. porque depois mudou. Black Eyed Peas é outra coisa hoje em dia. É aquele lá que era do The End, que era do Bumble Pau, Sim, o Don't Stop the Party, nossa, adorava. Meu pai tinha esses CDs, eu escutava o sim, dia todo. eu era apaixonada. Então, assim, é uma construção que veio com isso. E você falou de bossa nova em 2020, que eu tava no terceiro ano do ensino médio, Uhum, tava estudando sobre a história da música brasileira pro vestibular. uhum, E eu não tinha noção da riqueza da bossa nova, até como um movimento cultural e dos elementos dela, como o baixo tocado de um jeito específico, a uhum, voz mais doce uhum. e a bateria simples, enfim, todos esses elementos. E aí eu me apaixonei porque eu tinha uma playlist que era pra eu estudar. Aí eu fui adicionando música de bossa nova e eu fiquei, tipo, encantada. Então, esse estilo musical, ele não é tão presente na minha discografia, mas ele fez parte, assim, da minha composição, até do que eu tento experimentar em músicas que pode ser até de rock, mas colocar algum elemento que faça parte da cultura brasileira também. Uhum. Isso é algo que eu acho interessante você falar do vestibular, porque eu acabei fazendo o terceiro ano junto com você, assim, em questão de 2020, mesmo ano. Uhum, Então a gente fez as mesmas obras, e eu acho interessante que realmente eu acabo percebendo a importância que é a questão do vestibular, você ter que aprender cultura brasileira também na música, porque antes de fazer o PAS, né, que vocês que não são de Brasília, a gente tem uma prova de vestibular que é seriado, que a gente faz no primeiro, segundo, terceiro ano, e cada ano tem uma lista de obras que a gente tem que estudar, né? Incluindo obras musicais, visuais, teatrais, literárias, tem várias obras. E assim, antes de entrar no ensino médio, tinha total liberdade para estudar o que eu quiser, assim, pegava YouTube, Spotify. Meu pai me mostrou muito rock, mas eu comecei tipo, a escutar as coisas que eu sim, via que a mídia mostrava. E eu tinha um grande preconceito chocante. Eu fico chocado pensar nisso hoje. Que eu tinha um grande preconceito com música brasileira. Eu não gostava de música cantada em português e falar, não, música cantada em inglês é muito melhor. Muito melhor. uhum. Tem como. Música brasileira é muito limitado. Aí, quando eu comecei a estudar as obras, eu comecei, tipo, a analisar mesmo as obras brasileiras. Eu falei, caraca, velho. Tipo, no terceiro ano mesmo teve o Cálice, né, Sim, do Chico do Chico Buarque. Buarque. Eu falei, caraca, que genial essa Sim. letra, que genial a composição. Aí eu mudei completamente de perspectiva, assim. E aí, depois, na pandemia, eu comecei a entrar muito na música brasileira, comecei a escutar tudo, aprender do zero mesmo, né? Porque Uhum. eu tava. Tinha algumas referências que meu pai mostrava, mas comecei a estudar mesmo, assim, querer apreciar mesmo depois de todo o vestibular. Sim, eu reconheço muito essa importância, porque não é todo vestibular que ele fala sobre obras audiovisuais. E o da UNB, eu acho que ele é importante nesse sentido, até para formar o que eles querem formar, né, de consciência, assim, até em sociedade, em relação à arte. Uhum, E os artistas brasileiros, quando eu penso assim, que música brasileira não presta, que hum. falam. Mas é porque a mídia setoriza muito. Se você for ver o que é divulgado em rádios que são mais populares, assim, às vezes a qualidade. É muito.
questionável. Não é assim o estilo musical. Tem funk que é muito bom, Uhum, tem sertanejo que é muito bom, mas é tudo aquilo. Eu acho que é uma construção da letra, da melodia, do jeito que você passa essa mensagem. uhum. Então, enfim, eu acho que os estilos musicais são diversos no Brasil, isso é muito importante. E tem que estar aberto a escutar coisas novas, né? Não ter essa Uhum. preguiça que hoje em dia as pessoas, quando você vai passar uma música nova, até a gente que é artista independente, a gente quer divulgar alguma coisa, as pessoas, eu sinto que elas têm preguiça de escutar alguma coisa que vai fazer com que elas tenham que Saiam do forçar o nicho. ouvido delas, pra escutar uma coisa que elas não estão acostumadas. Uhum. E normalmente assim, quando você vai ver, vai lançar, um artista lançou um álbum. Quando você escuta a primeira vez, não necessariamente você vai ficar, tipo, nossa, que música boa. Você só começa a ter essa mente aberta quando você escuta, tipo, pela segunda, terceira vez, que aí Uhum. seu cérebro se acostuma e começa a prestar atenção nos detalhes. Eu Uhum. sinto isso escutando álbuns e eu acho que a gente divulgando nossa música, também é interessante o público estar aberto a escutar pelo menos umas 2 vezes. É, não, sendo que esse é um exercício que eu gosto de fazer, né? Quando eu vou conhecer um artista, eu gosto de pegar um álbum, um disco, né? Porque é exatamente o que você falou. Se eu escutar, por exemplo, só um single em uma vez só, provavelmente não vai me pegar tanto, assim, o Uhum, artista, a música dele. Então o que eu gosto de fazer é pegar o disco dele e escutar, do começo ao fim, porque também eu entendo que todo álbum, isso é uma coisa que eu fico chocado que as pessoas não fazem com tanta frequência, que é escutar álbuns do começo ao fim. uhum. Porque o álbum, ele é a leitura, um livro que um Uma artista criou história. uma história, e que, beleza, pode ser que não seja um disco conceitual, né, como, por exemplo, Dark Side of the Moon, ou Tommy, que realmente cada música se interliga. Mas que ele tá querendo contar um período da vida dele, né? Que ele escreveu aquelas 11 músicas, 15 músicas. E eu gosto de escutar porque realmente eu sinto como se fosse assistir um filme. Porque quando você assiste um filme uma vez, você pode se impactar demais, né? Uhum. E assim, quando eu escuto o disco, pode ter músicas que eu não vou gostar, mas pode ter umas 3, por exemplo, que eu fique, caraca, isso é muito legal. E aí elas ficam na minha mente e eu revisito aí, abre minha chance pra poder conhecer mais o artista e voltar a Uhum. revisitar outras músicas do álbum ou outros álbuns, né? Sim, eu acho muito importante isso do álbum. Hoje em dia é tudo single, EP. É porque, assim, quando a gente lança alguma coisa, a gente pode fazer o pitching, que é basicamente você divulgar informações sobre aquela música e tentar impactar os curadores Curadores. de uma música. Então, se você lança um álbum com 10 músicas e só pode fazer isso, você tá lançando 10%? Uhum, Você tá. dependendo 5%. É, tipo, 10% do seu trabalho só. Que você passou meses, você vai pegar 10% só e falar, esse aqui é a melhor parte. Às vezes, não. Então, Uhum, single acaba sendo a melhor saída pra gente que não tem tanta visibilidade. uhum, Mas hoje em dia tem muito aquelas playlists This is Fulano. E que nem você falou, quando coloca as melhores músicas de alguém, ele não vai pegar necessariamente na ordem. Então, às vezes, as melhores músicas são uma que é muito triste e uma que é muito alegre. E aí pode não pegar tanto o ouvinte. uhum, Aí porque você tá aqui na vibe, entrando naquele sentimento e do nada, alegria. uhum, E aí você fica tipo, legal, mas eu não senti que foi tão impactante. E o álbum ele faz isso, porque ele é pensado mesmo que subconscientemente, ele é pensado pra te impactar com aquela história, aquela curvinha, assim, uhum. de. Não é nada brusco, é tudo pensado. Até porque, tipo, se você for escutando o disco, você percebe que tem momentos do disco que realmente tem mais euforia e tem momentos que vão ficando mais tristes, aí depois volta pra euforia. Uhum, Sei que não é à toa, né, que o artista, ele escolhe a sequência das músicas, justamente por isso, né? Então, por exemplo, você escuta AM do Arctic Monkeys, né? Começa com aquela toda euforia do I Wanna Know Are You Mine, uhum. aí começa a suavizar até chegar naquele Mad Sound que é mais suave, aí volta a ficar um pouquinho mais animado com o Snap Out of It. Então, tipo, é um sentimento, né? Sim. E não é um disco conceitual. Agora, se você falar de Dark Side of the Moon, pô, aí realmente é tipo, parece que é um disco inteiro é uma música, né? Aí é Uhum. outra questão. Que as pessoas não aguentam e pulam, né? Tipo, É, Dark Side of the Moon. Gente, essa música aqui você pode começar em 2 minutos e 23, porque o é o começo Time, por exemplo, né? não, não, você pode ignorar. Ignora o começo. Eu não consigo escutar Time sem pular o começo, que eu adoro aquele começo, assim, fazer um Aham, tum, porque pra mim me dá aquela ambientação pra começar o canto. Eu acho muito legal. sim. E, assim, mas eu acho que também escutar o artista mesmo numa playlist, mesmo se não for disco, é legal, porque eu escutei, eu conheci suas músicas assim mesmo. Boto normalmente sempre a primeira que aparece e deixo ir rodando, porque às vezes artista independente não tem o Essentials, né? Então não dá pra você pegar uma playlist montada pelos algoritmos do Spotify só do artista.
Então, como que você faz? Você só bota, tipo, a primeira que tá lá no topo, aí depois vai passando, 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 Uhum. passando, né? Mas, assim, quando eu escutei as suas músicas, por exemplo, eu achei... Parecia que eu tava escutando um disco, começando tudo single. E de várias etapas mesmo da sua vida, porque realmente eu fui ver, assim, pô, desde 2019 ela tá lançando. E agora, em 2024, o último single. Vamos ver como que é essa transição. Então, por exemplo, quando toca uma música só, eu vejo qual ano é. Uhum. Aí eu falo, essa é 2019, beleza. Aí a próxima eu vejo que já é de 2024. Eu falo, ó, vai ser legal, porque vai ser um gap grande, vamos ver o que que mudou. Uhum. Então, então agora pra chegar nos anos mais recentes da sua carreira musical, falando dessas suas mudanças, em 2023, então você começou a ficar um pouquinho mais roqueira, eu senti isso. Ah, eu sempre tive um pezinho no rock. O negócio é Uhum, que eu não tinha, que nem eu falei, a produção musical que eu tinha antes não era muito voltada a isso, não estudava muito essa cena. Aí uhum, quando eu conheci os meninos da Motel Sounds e a galera que toca comigo, Pedro Garcia, enfim, eles tinham já muito repertório sobre isso. E aí uniu o que eu pensava do rock com as ideias que eles tinham também, não só de rock, mas shoegaze, indie rock, uhum. Midwest talvez, no caso do Pedro. E a gente juntou tudo isso e realmente consegui transformar talvez um sentimento musical que eu estivesse há muitos anos tentando passar em alguma Uhum, música e ainda não tivesse tido a oportunidade de fazer isso. uhum, E agora eu me sinto muito confortável para experimentar qualquer estilo musical que eu sinta que combine com o que eu acho que eu preciso fazer de arte, mas também não de maneira tão brusca. Que nem eu lancei uma bossa nova, ok, não tinha nada a ver com o que eu tava construindo. o que foi até o seu último lançamento, né? É, O, virou minha música favorita, eu gostei bastante. o teu pensamento? Uhum, É. eu gostei muito. Eu gostei de Brasiliense porque você fala muito de Brasília, eu gosto muito de artistas que falam de Brasília. Aham. Mas o seu pensamento e a... Tem uma de inglês também, que é alguma coisa de love. Em inglês? É, Love. não, eu preciso, que a capa ela é azul. Mas. Shoelace? Não. Mas Esse eu falei. aqui, desse videoclipe. Falling for Love. Isso. Essa eu tinha gostado muito, mas aí depois tocou o do seu pensamento e aí eu. Nossa, esse daqui eu gostei É bastante. porque você falou que você gosta de música brasileira, então pode Uhum. ter. Não, eu gosto muito de todos os gêneros que você explora. Eu já escutei muitos artistas, assim, do seu MPB, que você faz o mais raiz, quanto mais ao MPB rock. Eu gosto bastante desse gênero, mas eu acho que trouxe muita sofisticação, sabe, pra Uhum. música, isso que eu queria dizer, porque você trouxe bastante instrumentos, assim, você trouxe um teclado que ficou bem sofisticado, e Uhum. eu gosto bastante, sabe, Ah, eu e também. com a sua voz combinou bastante também. Ah, obrigada. Acho que querendo falar um pouco mais do seu, da sua, então, decisões artísticas, sobre a escolha da sua voz também, eu acho muito interessante o jeito que você canta, você faz um jeito que nem você falou, né, tem um MPB que faz essa voz suave, só que eu não sei explicar direito, mas aí você me explica um pouco melhor quais são suas inspirações, assim, e para suas escolhas vocais. Antes eu cantava muito mais. É que eu não sou especialista em questão de canto, no sentido de voz de peito, voz de cabeça. Eu fiz aula de Uhum. canto, mas eu não cheguei a aprender esses conceitos. Mas eu sinto que antes eu cantava muito mais grave. Não grave, porque minha voz não é um Você barítono. cantava grave? Não, mas não, mas em comparação com o que, com o que eu canto agora, eu sinto que era mais tipo. Eu não sei se tinha a ver também porque eu usava aparelho, aí eu cantava mais difícil, ficava mais tipo. Aham. Mas eu sinto que teve uma mudança. Hoje em dia também eu sinto mais a vontade pra criar o jeito que eu canto. Uhum. Eu escuto. Tem uma cantora estadunidense que ela também é artista independente, Ava Pifar. Não vou Não conhecer conheço. porque ela é tipo como se fosse eu lá da Pensilvânia, não sei o que, Pensilvânia. Enfim, Pensilvânia. Pensilvânia, guys. Aí, tipo, ela canta meio chorado. E eu gosto disso. Uhum. E também eu sinto que nas minhas músicas eu peguei um traço que eu sinto que agora é meu, Uhum. que é tipo fazer. Toda hora eu faço isso na frase e tal. E antes eu não fazia porque eu não sabia o que era o meu estilo. Uhum. Pra mim era aqui, acho que combina, não sei o quê. E à medida desses anos que eu fui lançando, aí eu sei mais ou menos o que eu gosto, o que é confortável pra eu cantar. Uhum. E, tipo, em karaokê, eu nem vou mais em karaokê porque eu, porque eu fico, véi. Eu até tenho um professor porque eu tô fazendo coral. Uhum. E esse professor falou: eu, como cantor,
eu nunca vou em karaokê, porque eu sei que só serve pra você depois você estragar sua garganta. Não, então, karaokê, eu fico muito, hoje em dia, receoso, porque eu tô cantando também. Pra músicas. E assim, quando você é um cantor, você fala, cara, eu tenho que cantar profissionalmente. E karaokê não Sim, tem não como ser tem, profissional. Você vai cantar assim, você vai. Ah! Aí Aham. você fica, meu Deus, será que eu sou um cantor ruim? Porque eu cantei tão mal nesse karaokê. É, quando eu tô em show, assim, na plateia, aí eu tô cantando que nem uma gralha, eu fico, véi. Ah, mas tudo bem, ninguém sabe. Só que em karaokê eu penso que se alguém me conhecer, Uhum. tipo, ninguém se importa, ninguém vai saber que você tá lá. Mas se me conhecer e não sei o quê, aí eu vou cantar muito ruim. Aí depois eu vou falar, ah, não, eu já vi essa artista pessoalmente e Ela ela não não canta canta muito bem bem. pessoalmente. Aí também, tipo, eu já fico pensando isso, aí eu penso também que pode estragar minha voz, porque no karaokê, se for aqueles que é de YouTube, que hoje em dia não tem mais aquele MP, Uhum. o DVDzinho que você escolhe o tom. Hoje em dia é tudo no YouTube, você não muda a tonalidade. Então você só Você vai tem que lá e cantar na estraga voz sua do garganta. artista, né? Tentar recriar o que ele tá fazendo, né? E nunca dá pra você recriar. Eu acho, assim, fenomenal a música como algo naturalístico, sei lá o quê, que Uhum. tenha isso de você não conseguir o alcance vocal. Tipo, como assim? Como que é um negócio físico, metafísico, sei lá, que eu Uhum. acho muito doido. Enfim, mas a gente tem que respeitar. Se seu alcance não chega lá, não vai tentar inventar moda e estragar pra sempre sua voz. E até porque, tipo, diferentemente assim, se você pegar uma Stratocaster da Fender, existem vários modelos que é exatamente igual. E você botar no mesmo pedal, vai ficar o mesmo instrumento. Agora, Uhum. voz, cada ser humano é um instrumento diferente. Isso que é tão bacana, né? Isso é legal, né? De Uhum. pensar. Que é quando a gente vai cantar, a gente fica pensando, cara, eu quero cantar igualzinho o meu artista que eu adoro. Aí você tenta e você nunca Nunca vai consegue. chegar. Aí é isso que, às vezes, muito professor de canto fala. Ó, nunca tente espelhar você com outro artista. Você tem que cantar do seu jeito. Uhum. Isso não só no canto, né? Você vai querer que nem. Ah, não sei, tipo, no audiovisual, quer fazer um videoclipe igualzinho dos outros. Uhum. É óbvio que é muito difícil, eu até converso isso com o Enzo, o É, o cara aqui audiovisual, atrás dos bastidores, o audiovisueiro que fez esse que fez videoclipe esse também. vídeo maravilhoso, gente. Conversei já que, assim, a gente tem as ideias, é óbvio que já foi feito em algum lugar. Não existe mais esse mundo em que você É vai fazer. totalmente original, do É, zero. não existe mais o se cria, nada se cria, não sei o quê. Quer Uhum. dizer, realmente nada se cria, você só, mas não necessariamente está copiando. Mas o negócio é você pegar essa ideia que já existe, ou que você acha que não existe, e você tentar fazer estilizar do seu jeito, né? Uhum. Tipo, isso aqui, eu tô correndo num labirinto aleatório, mas aí tem coisinhas que são. Tem a ver, sabe, com o meu projeto. Enfim, acho que Uhum. sim, todos os vídeos que a gente faz e nas músicas também. Você sabe que um solo de guitarra pode ficar muito parecido com o de outra música, você tenta dar Uhum. o seu jeito de criar e fazer algo novo. Uhum. Até que, por exemplo, a gente tá compondo um segundo disco e tem uma música que começou a ficar numa parte que tem um cara que tava ajudando a gente a compor, que falou, cara, ele isolou todo o instrumento, escutou a guitarra e falou, cara, quem isso lembra vocês? Aí ficou igualzinho a Ana Júlia. Assim, o riff de Ana Júlia, só que Aham, a música é completamente diferente, mas não tem nada a mas ficou ver. Mas ficou parecendo. parecido o riff, né? Aí eu, caraca, velho, realmente. Mas você pensa, o quanto de música é lançada no mundo, né? Por semana. Uhum, O tanto de possibilidade de melodias. E você vê um braço de um violão. É impossível você criar algo que é genuinamente nunca feito na história. Eu acho que não existe mais como. eu O Gabriel tinha poderia visto. responder. Não tem como. É. É, eu vi um post no Instagram tem uns 10 anos, que o Instagram já existia, tá velho, né? Não, já tem mais de 20 anos se bobear. Não, Não, acho que tem uns 13. eu falei besteira, 20 anos, foi Mentira. 2002. Calma aí, vamos respirar. Acho que tá uns 15 anos. Espalhando fake news e indo dormir de boa. Mas o Twitter que tem quase 20 anos. Ou deu 20 Tinha. anos. É, agora é o X, né? Mas, enfim, o Instagram eu vi um post, deve ter uns 10 anos, que era assim que a possibilidade de jeito de criar música ainda ia deixar a humanidade criar músicas diferentes até tal ano lá, mais tantos 300, sei lá, anos. Então, assim, ainda dá pra explorar coisas muito diferentes e não ficar na mesmice. Uhum, Que é muito difícil. Eu pegava pra ver quando eu tava escutando muito músicas. Tinha uma playlist que era Eu Sou de 2003. E uhum. aí era uma carinha triste, porque eu tava escutando música dos anos 60 e, tipo, eu ficava, nossa, é maravilhosa a cultura dos anos 60. E aí tinha. Eu nem sei se é dessa época, mas acho que era The Pretenders. Também, tipo, era uma vibe, assim, da É que é música. o. Acho que é o anos 80, não? É, mas era assim,
músicas que não era da minha época. Aí tava Uhum. nessas playlists aí, que eu sou de 2003, tadinha. Aí eu escutava e eu via nas cifras, quando eu ia tentar tocar, que era tudo a mesma coisa no sentido de assim, dó, lá, menor, sol. Aí eu ficava, cara, eles usam os mesmos 5 acordes em todas e nenhuma delas é parecida. E aí Uhum. eu ficava assim, caraca, eu queria muito um dia conseguir fazer isso. Tipo assim, pegar fazer esse conjunto matemático de Uhum. não repetir. Uhum. E, enfim, acho que essa é a arte, a complicação que o músico faz e faz ficar alguma coisa diferente do que ele já fez também, pra não ficar um álbum com 5 músicas, com Iguais. 10 músicas 10 músicas iguais. iguais. Aham. É, porque, assim, o AC/DC é uma banda, por exemplo, impressionante, né? Os caras fazem a mesma música, só que todos são diferentes, mas parece igual. Então, tipo, eu adoro AC/DC, gente, não me julgue. Mas é porque, tipo, você pega também, por exemplo, o Green Day, eles só ficam no power chord, mas toda música eles conseguem trazer tanta coisa diferente, tanta proposta diferente. E eu acho que também uma coisa que ajuda muito é essa questão, né? Uma música letrada, ela não é só a arte da música, né? Ela tá misturando outra arte, que é o texto também. Então, Sim. você pode até pegar uma melodia que é parecida, mas um texto totalmente diferente. Olha o tanto de possibilidades que você pode fazer com Uhum. aquela música, né? Nossa, é impressionante. E que nem tem uma banda que eu escuto tem já uns 6 anos também, que é Kent. É uma banda sueca. Eles não atuam mais, eles pararam em 2016, mas eles eram muito famosos na Suécia. E aí, na época, a gente estava aprendendo, eu e meu pai, o idioma, e a gente Uhum, pegou esses artistas pra escutar. E o som deles é impressionante já por si só. E aí, quando eu tava, quero saber mais dessa música, aí eu peguei e fui traduzir. Aí eu fiquei ainda mais impactada. Uma uhum, música que se chama O Perdão, Förlåtelsen. uhum, E, tipo, é maravilhosa. Aí toda vez que eu escuto, eu penso na tradução, porque não é automático, né? Quando a gente tá há muito tempo, tipo, fala inglês já, aprendi inglês, já vai automático na rádio, você já vai escutando e já passa a mensagem. uhum. Quando é uma música, sei lá, tipo, em espanhol, você tem que pensar um pouco aí e Tem que pensar. traduz. Dá Eu um gosto de escutar delay. música, eu gosto de escutar reggaeton por isso, que às vezes eu fico pensando no refrão, na letra, tentando decifrar o que que ele quis significar, Aham. sem ver a tradução, né? Reggaeton é maravilhoso, falando nisso. Eu adoro reggaeton. Eu estudava pro vestibular escutando reggaeton, acredita? Ah, é? Aham, em vez de colocar música clássica que não tem letra, eu Aham. colocava pum, tá, pum, tá. Aí eu conseguia estudar. Aí você, pô, aquele momento que eu estudei daquela forma, eu tava escutando aquela Aham. música, agora eu lembrei. Mas eu também sou meio maluco com música. Eu gosto de malhar academia com jazz. Não sei o que, jazz não, normal. Sério? Assim. Raramente eu boto metal, mas eu gosto mais de jazz. Aham. É meio esquisito. Aí quando eu tô querendo relaxar, eu boto metal. Não sei por quê. É, eu- Funciona diferente. funciona, pô. Quando eu boto Sepultura, eu fico, tipo, genuinamente relaxado. Eu não Aham. sei por quê, mas eu adoro. É que você concentra só no som, aí seu corpo fica assim. É, Hum. acho que é porque, tipo, eu tô num momento de muita euforia, aí quando eu boto algo que tem muita euforia pro meu ouvido, aí eu falo, caraca, tá, eles estão mais Uhum. eufóricos que eu, então eu vou ficar mais de boa. Então fica mais de boa. É, fica mais relaxado. Aí enquanto eu tô no jazz, eu falo, esse cara tá muito lento, bora, Bora, gente! gente, O animar. Brasil tem que crescer, pô! Bora, galera. Faço isso também. Mas reggaeton eu adoro. Eu fico muito triste que no Brasil não pega tanto quanto nos outros países, né? Pois é, que não tem, na verdade. Acho que o que é mais próximo. Na verdade, Shakira fez muito sucesso, mas, tipo, Bad Bunny é inexistente aqui no Brasil. tem Ela não um aparece. Anuel AA. Uhum. Ele também é conhecido. Eu não sei se agora ele tá muito em alta, mas ele tinha um álbum. A música só fala. Não fala nada de bom, né? Assim, a Não, letra. reggaeton, eu não sei o reggaeton que tem. Ah, não, o último disco do Bad Bunny até Ah, o tem dele umas é letras bonitinho, as legais. letras, né? Uhum. Devi tirar uma foto, sei lá o quê. É porque ele protesta a favor de Porto Rico, né? É Sim. porque. O Bad Bunny faz umas músicas meio, tipo, sem graça, assim. É controverso, mas. Mas, tipo, tem algumas vezes que ele faz uma letra mais profunda e fica bem legal. Aham. Em Um Verano Eu Senti tem umas letras muito boas também. Sim, eu gosto dessas músicas que você acha que é só uma brincadeira e na verdade tem Uhum. uma crítica social. Muito grande. Uhum. Essa daí, por exemplo, eu gostei bastante, porque eu sinto isso um pouco de falta, e um pouco falando do MPB, né? Uhum. A gente estudando pro Paz, uma coisa que eu gostava muito do MPB dos anos 60 e 70, que eram, tipo, artistas que não tinham medo de falar as coisas, assim, era Uhum. de protesto, né? E aí, tipo, hoje em dia eu vejo que se perdeu um pouco da música de protesto. Tem muito no rap, no trap eu acho que não sei também, no rap bastante. Uhum. Mas, por exemplo, o MPB, eu gosto de escutar esses MPBs que mostravam aquela intensidade, né? Uhum. Botar uma melodia mais intensa, letras mais intensas. Sim. E aí, por exemplo, quando eu vou escutar MPB novo, eu só tenho, tipo, a mesma coisa, sabe? Que é o homem ou mulher com violão cantando bem baixinho, bem assim, Sim. melodias bem facinhas. E hoje em dia, quando é uma música de protesto, eles não conseguem embelezar. Eu acho que, assim, na arte, não necessariamente você precisa falar
não gosto disso. Você tem que, de um jeito, falar, isso não é o melhor. Sei lá, você trocou o Uhum. jeito que você fala, mas eles conseguiram fazer isso. Então, que nem a música Cálice, Que foi um também trocadilho, né? de calha, de se cale É. pra sempre, não sei o quê. E a taça de vinho, não sei o quê. E também, nem anos 70, mas acho que é mais anos 90, Camila, era uma música que também caiu na nossa prova, do Uhum. Nenhum de Nós. Eu lembro. E, assim, é uma música que quando eu escutava antes, eu não sabia que ela era uma crítica social, porque eu não tinha muita noção quando eu era mais nova. Uhum. E ela é uma crítica que, querendo ou não, ela é um pouquinho mascarada também. E isso que torna bonito, porque você não precisa escancarar lá, Uhum. gente, você não precisa sair, sabe? Grita... É porque, assim, o punk é legal, mas, tipo, uma vertente de protesto, né? O Aham. punk, ele gosta de fazer mais diretão, né? God Save the Queen, né? Mas o MPB sempre foi muito mais sofisticado nessa questão. Uhum. É, letras muito intensas, né? Mas rock também, aquela música Não é nossa culpa. Ah, do Plebe Hood, né? Também é uma música que é uma crítica grande, Sim. social. E eles são maravilhosos ao vivo, viu? Ano Plebe passado, Hood? ano passado eu vi no show do Capital, Plebe Hood também, e Uhum. ai, foi maravilhoso, gente, amo. Ah, os caras são uma lenda daqui de Brasília. Eu gosto muito dessa questão de falar sobre Brasília também, né? É, assim, falando das suas composições de letras, eu vejo que você fez bastante músicas românticas, né? Falando sobre amor, sobre relacionamentos. é, mas você não gosta de. Que nem você falou. Você fala umas coisas que às vezes são um pouco diretas, mas você gosta também de. Que nem você falou, Metáforas. metáforas, né? Mas como funciona essa inspiração, então, de letra? É realmente acontecimentos da vida que tá acontecendo? Tipo, é mais momentâneo? Aqui, ó, aconteceu isso, vou escrever aquilo que aconteceu agora. Eu acho que nossa, eu não sei. Tipo, Pra um Vento Qualquer, uma música que a galera adora. É a música que eu acho que é mais poética que eu tenho. Acho que talvez seja a melhor letra que eu tenha feito, das minhas composições em português, principalmente. E ela eu tava na pandemia, e aí tinha que ir numa livraria pegar um livro pra Uhum. estudar pra prova. Gente, minha vida nesses últimos anos. É só estudo. Aí eu fui pegar um livro e como eu não saía de casa, na hora que eu saí, eu senti o cheiro de grama, Uhum, automaticamente, eu não sei, me deu um estalo criativo enorme. E aí eu fui cantando da livraria, de uhum, casa até a livraria, eu fui cantando uma música na minha cabeça. Tipo, eu uhum, criei na hora. Aí eu pensando na música, eu pro moço tentar o livro porque eu pensando na música. Aí ele me respondeu, comprei, deu. Nanana. Aí saí cantando porque eu não podia esquecer. Cheguei em aham, casa, gravei. E a música, ela fala cheiro de terra molhada e fala concreto armado e algodão doce. Concreto armado é basicamente o tipo de construção que tem em Brasília, que é de concreto com vidro. uhum. Então em Brasília tem muito isso. O brutalismo, né? A arquitetura. É, tipo, na Praça dos Três Poderes, toda essa construção. E o algodão doce é porque, como eu tava em casa todo o santo dia, quando dava, tipo, 5h30, como eu não tinha o que fazer. Aí, Uhum, tava já entediada, eu ia pra janela, saía correndo pra ver como que o sol ia se pôr, uhum. e as nuvens, e na minha cabeça parecia muito algodão doce. Então, esse concreto armado em algodão doce é, tipo, basicamente falando sobre estar em Brasília. Uhum, E é uma inspiração que não veio, assim, de uma situação na hora. Tipo, de vários dias que eu ficava analisando e aí eu cheguei à conclusão de que era aquilo. uhum, Mas Code também foi um projeto que eu vim... Tem músicas que eu fiz em 2019 de Code. E aí depois, em 2021, fiz mais e tudo juntou. E só, sei lá, 3, 4 anos depois que ele virou realmente uma música. uhum. Mas aí, no caso da música que eu vou lançar esse ano, Tem que falar dela, pô. Aqui é pra falar de um novo lançamento, 2025, né? Já estamos em abril. Quando que vai pois lançar? é. Quero spoiler. Gente, mês que vem. Já é mês que vem? É. Caraca. Não, mas mês maio, né? Aham. Eita. Mas é porque essa música que nem você falou, ai, de onde vem essa inspiração? Essa música aí basicamente tive que aprender produção musical no passado, porque teve um dia que eu tava em casa, eu falei, ai, eu quero andar de barco, não sei o quê. Uhum. Aí eu toda animada, só que aí eu me animei demais, eu desci correndo a escada, bati meu pé no sofá. Aí, Nossa. Ai. ai, nossa, começou a doer, né? Que engraçado. Aí, Que tcharam. engraçado, né? Pô. Achei que era só uma batidinha, daí não, quebrei o dedo. Aí eu, Ah, pera, calma. Você quebrou qual dedo? O dedinho? véi, não, eu não lembro se foi o terceiro ou o anelar do pé. Mas, tipo, foi um dos Que a dois. moda que existe do mundo é bater o dedinho no sofá. Não tem como. Sim, mas dedinho eu não sei como ele nunca quebra. Ele faz isso e ele não quebra, É. né? Esse ele fez assim, aí ele quebrou. E aí, tipo, eu comecei a sentir dor, não sei o quê.
Aí, resultado, quebrou o dedo, atestado de 1 semana, você não pode sair de casa, você não pode andar, não sei o quê. Só com uma bota. Maior depressão do mundo. Aham, Você se limitar de fazer o que você gosta. não, e aí, tipo, o primeiro dia de boa, né? Maratonei umas séries, aí depois eu tava, velho, não aguento mais ficar em casa. Vou ter que aprender alguma coisa. Aí eu, vou baixar aqui um DAW de produção musical, fazer Uhum. alguma coisa. E aí eu comecei a fuçar, e aí foi criando umas ideias. E aí, tipo, no caso dessa música, que se chama Feel the Beat, foi justamente isso. Fui gravar uma linha de baixo, depois a bateria, que eu não entendo de bateria, mas eu tava. Ah, então o baixo é O seu. baixo eu que toquei, Que, galera. nossa, porque tem umas músicas assim que eu vejo umas frases de baixo, achei bem legal. Ah, não, Aí mas você. só essa que eu fiz. Só essa? É. Ah, é dessa que vai lançar agora. Falling for Love, eu fiz a linha de baixo no piano. Tipo, eu sabia o que eu queria, Sim. eu criei no piano e falei, gente, tem que ser assim. Não tem jeito, vai ter que ser assim. É, você cria no piano, você simula qualquer instrumento lá, fica bem mais fácil, Aham. né? Mas agora, o Feel the Beat, eu realmente toquei a linha de baixo, Uhum, gravei, aí gravei. A bateria também foi no computador. uhum. E também fiz os synths, eu não sei falar até hoje. Syncs. Synths. Tipo, Syncs. o coisinho que faz o som mais agudo. Sintetizador. Sintetizador. É mais Sintetizador. fácil, né, Uhum. gente? A brasileirada aí facilita. Mas aí eu gravei esses e foi isso. Aí tava lá parada a música. Uhum. E eu sei gravar, mas eu não sei mixar e masterizar. Eu não vou ser a pessoa que vai chegar e falar, não, gente, é super fácil, tá? Aprendi em um mês. Não existe isso. Os produtores passam anos se dedicando pra aprender como fazer isso de uma maneira profissional Profissional. mesmo. Até porque eles têm que dominar muita questão, porque tem toda a simulação lá, numa Uhum. mesa, né? Por exemplo, a gente vê nosso produtor fazendo, quando ele vai fazer a guitarra, ele sabe deixar exatamente no timbre que ele quer, e mesmo você gravando na guitarra, ele ainda precisa fazer um tratamento depois, Sim, não é um né? negócio simples. Você vai ver. Hoje facilita um pouco, porque aquela mesa cheia de coisas de É, com os antigamente, botões, tinham que fazer lá. ela vai reduzindo. Tem um vídeo que é assim: é uma mesa dos anos 60, aí tem um computador, uma agenda, não sei o que, um calendário. Aí vai passando para um computador, tipo, o calendário vira o calendar do Google. Aí Uhum. não sei o que, e tudo fica no computador. Então, assim, já facilita um pouco, porque você consegue facilmente moldar as coisas. Mas mesmo assim, não é. Pensa que é toda aquela mesa, ela Num existe. lugar, só que compacto. Ela ainda existe aquela mesa cheia de botões. A diferença é que ela virou um botão. Digital. Aham. Então não tem isso de você vai aprender em um mês. Facilitou, né? Ficou, Aham. tipo, mais simples. Não, ficou mais simples o trabalho de quem domina aquela técnica. Uhum, que Agora, ele pode ir em qualquer lugar, ele leva o computador dele, ele uhum. produz. Pode viajar, não sei o que, ele tá lá. Mas ele continua tendo que ser uma pessoa que está buscando sempre o melhor, né, da produção dele. Mas você ainda tá exercitando a sua produção? Ou você deixou mais pro produtor agora? É porque eu penso que eu quero muito aprender, até pra ter mais noção do que eu quero na hora de produzir. Porque antes, Uhum, quando eu chegava no estúdio, se alguém me falava, isso aqui é A, tá bom, sim, senhor. uhum, Hoje em dia, se me fala isso e eu sei que não é isso que eu quero, uhum. eu sei me comunicar e falar, não, gente, eu prefiro B. Porque eu acho que dessa forma pode ficar legal. Na gravação eu já vi em algumas músicas. Tipo, antes eu escutava uma música, eu não sabia dizer que o que ele tinha feito era isso. Hoje em dia eu pego e eu sei falar, ó, gente, eu quero igual dessa música, eu acho que aqui eles fizeram assim. Uhum, Então, isso, você ser artista e você entender o jeito, o processo que vai levar ao produto que você quer, é uhum, muito importante. uhum. Então, Até que nem você fala, o domínio de composição e técnico. Então, você tendo esse domínio, você sabe exatamente o que você quer fazer e só vai ter o auxílio de pessoas que são profissionais da área, os produtores, uhum. pra executar, né? Eu preferi, assim, eu sei que eu poderia me dedicar a aprender, mas realmente, eu acho que pra eu chegar no nível de produção do que eu acho que eu tô entregando hoje pro meu público, Tem que eu ser muito estudo, tem que se dar muita muito coisa. tempo e demorar anos pra conseguir chegar. E Uhum. eu não acho que seja nem. Não seja justo também com a galera que tá me escutando do nada entregar um trabalho, gente, que Diferente, né, o som. não, assim, que seja com uma qualidade não ruim, mas não tão boa quanto a que eu tô entregando hoje. Uhum. E agora falando dessa sua música, então você explorando vários estilos musicais, essa daí vai ser mais pra qual estilo? Eu fui tentar descobrir qual era o estilo dela na hora que eu fui fazer a publicação lá na plataforma pra distribuidora, né? Uhum. E aí eu fiquei pensando, ai, gente, não sei. Aí o que eu pesquisei, eu acho que ela tem a ver com dance music, mas também com bedroom Hum. pop, que era muito escutado em 2020. A galera Uhum. assim, Dance with you in my backyard, boy, uma coisa assim.
Mas Aquele que fez muito sucesso mesmo, né? Que teve aquela. A Bini, né? Que fez o. é de cabelo curtinho, não sei se é essa. A que faz o Super Lonely. É. I know it. I know I fucked up, I'm just Uhum. a loser. É. É, uma vibe assim, porque é o que eu senti tocando, assim, que é mais animada. E aí eu tinha todas as tracks gravadas, menos da guitarra. Uhum. E aí um colega meu, lá de Recife, não, Fortaleza. Sorry, guys. Eu tava confundindo ontem, porque eu tava com Recife na cabeça. Até quando eu fui enviar a mensagem, eu falei, ai, gente, é de Recife. Daí eu apaguei, não, Fortaleza. Ele é de uma banda chamada Infinita Madrugada, Uhum. que eu conheço tem uns 2 anos justamente por conta de redes sociais, de quando divulgam bandas, eu comecei a seguir, não sei o quê. E aí ele mandou mensagem, Bia, o nome dele é Lucas. Aí ele, Bia, Lucas também, do... Então, dois Gente, Lucas. os Lucas vão dominar as produções. E aí ele mandou, você tem algum material assim, porque eu tô com um projeto que é o Selo Passarinho, queria fazer algumas produções pra, Uhum. tipo, mixar, masterizar. Aí eu falei, tem isso aqui, tipo assim, vê se você gosta. Aí ele, eu adorei, não sei o quê. Aí ele mixou e masterizou e gravou a guitarra. Um outro integrante da banda deles, o Bruno Miranda, gravou as guitarras. E Uhum. aí ficou a música, assim, linda, eu amei. E a gente fez a distância mesmo, porque eu não fui pra Fortaleza. Infelizmente, queria ter ido na É, praia. né? Eu acho que não seria muito ruim você ir lá pra Não seria gravar. ruim, gente. Nossa, na praia, chatinho, né? Não, patrocinadores, quem quiser um show lá, Uhum. pode Ó, patrocinar. os artistas internacionais podem não estar indo pra Fortaleza, mas eu vou. Mas eu Eu faço vou. esse bem pra Eu vocês. vou. Aí a gente fez essa gravação e aí o Enzo, novamente esse querido que gravou esse vídeo aqui, que tá ali também. Aí a gente Moço. planejou todo o audiovisual, tipo, IDV, identidade visual, e ficou muito bacana. Uhum. E aí a gente gravou o clipe no sótão da casa de uma amiga minha, que é a escada, sem brincadeira, eu acho que a escada é desse tamanho. Ela é Aquelas que você íngreme, puxa do teto? sim, Igual de os Estados Unidos? filme, Estados Nossa, Unidos. lá sempre tem um demônio, impressionante. Eles No soltam. caso, no vídeo sou eu, o demônio. Que horror. Mas é porque a música fala não sei o que, kill the beast. Aí Uhum. tem que fazer assim. Ah, não, que o DB. Ah, então pronto, pô. É. É, realmente faz sentido. Você invocou o demônio. Não, mas aí o problema é que a escadinha era assim, e aí a gente tava com uma cadeira de madeira pesada, e os equipamentos de audiovisual, eu não sei, tipo, aqui, os tripés, vocês têm aqui, você sabe que Sim. fica um negócio É pesado. muito. Dependendo do que você levar, assim, de equipamento. Só a câmera mesmo com tripé já é chato. Sim, aí a gente não pensou, nossa, o que a gente vai fazer pra subir? Aí o pai da minha amiga, ele com uma mão, ele subiu a cadeira. Nossa. Aí eu, nossa, tio, é, O cara é bom, né? O cara é bom. É, e aliás, trazer os amps e tudo. Não, não precisa de amp, não, né? Só interface. Não é porque a gente gravou só o vídeo. Ah, só vídeo, né? Ah, aí vocês não levaram instrumentos lá, não. Não, não precisou. Amém. E quando vai Senão, lançar o videoclipe? Junto com a música? eu acho que vai ser um dia antes. Um dia antes? Tentar essa estratégia aí. Videoclipe é Eu tô expectativa, importante. porque eu já gostei do trabalho dele aqui, ó, no seu, então quero ver no próximo. Segue aí, gente. Enzo CMS. Não, esse Instagram não existe mais. Cancela. A Filme by Enzo. Fazendo a A Filme propaganda by Enzo? errada. Aham. Ah, interessante. E então, chegando aqui um pouco mais para o final então da nossa conversa, é, eu gosto sempre de falar um pouco mais sobre a cena, né, Uhum. nessa questão. E você é uma das primeiras que a gente tá trazendo que é um pouco mais a vertente MPB. Você é rock também, mas rock, MPB, você é alternativo. Você tá É. em todos os gêneros. Uhum. É, e assim, eu achei interessante pela conversa que você fala bastante de você estudar muitos artistas, você ir atrás, pesquisar. E falando sobre a questão também do Brasil, nessa questão autoral. é, Como você vê essas mudanças assim que tá acontecendo assim desde 2018, quando você lançou aquela primeira, que aliás, acho que tem no YouTube. Não, tirei. Não dá, gente. Esses aí Manda não depois deu. no nosso Instagram que Não, eu esses aí não tem como. eu quero ver depois qual que é. Mas desde 2018 você tá acompanhando, você falou que desde 2018 já também gostava de pesquisar muita gente. Mas falando em questão do Brasil, dessa coisa autoral, como que você acha que tá mudando? Ainda mais que é uma coisa que eu tô sentindo, os artistas que a gente gostava estão cada vez ficando mais velhos, mais distantes, e a gente tá meio que nesse limbo, né, musical. Você diz artistas independentes que estão ficando mais velhos? Não, falo música no geral, porque, tipo, por exemplo, 2019 eu ainda escutava música de rádio, se você pegar as top 50 do Spotify, era tudo música recente, assim, que foram Uhum. lançadas no máximo de um intervalo de 6 meses. Hoje em dia, eu vejo, por exemplo, os top 50, eu tô vendo um monte de música antiga fazendo sucesso agora. Uhum.
The Neighborhood de 2013, Google Dolls ainda com Iris. Pô, cara, Iris ainda tá nos top 50, que loucura. Então, tipo, eu vejo que a gente tá um pouco nesse limbo, assim, de nossos Uhum. artistas que a gente gostava estão ficando um pouco Mais mais velhos. velhos e não tá aparecendo tanta coisa nova mainstream. Uhum. E você acha que essa questão tá ajudando muito os artistas independentes a tentarem realmente ganhar mais espaço? Uhum. Ou- Eu acho que é preocupante, porque assim, quando a gente fala bem de música dos anos 80, realmente são músicas maravilhosas, é uma era assim da música perfeita, né? Tudo muito bem feito, anos 90, mas acaba que as pessoas estão talvez sucateando o que tá sendo produzido agora. Uhum, Então, assim, pega uma banda local aqui, Capital Inicial. Eu tenho noção de que se eu for falar com meu irmão sobre essa banda, ele não vai ter o mesmo apego que talvez meus pais, talvez eu. uhum. E daqui a 30 anos, menos ainda. E é importante que esteja sendo construído esse caminho, realmente esse limbo, porque não dá pra gente ficar só repassando músicas na rádio que sejam antigas. E também, assim, no Brasil, o problema é que esse limbo tá sendo preenchido por músicas que não são músicas. Não quero falar boas, Hum. mas eu posso São falar. inferiores do que se tinha. É, tipo, se eu for pensar em rock, eu penso. Talvez. Eterno Rei não chega a ser rock, mas o próximo álbum deles eu acho que talvez tenha uma pegada de rock. Uhum. Mas é uma banda que eu consigo pensar que ele preencheria, assim, esse espaço, assim, da nossa geração. Mas os artistas independentes, tem muita gente, tem muito rock. Aqui em Brasília tem muita banda que poderia. Não é tomar esse lugar, mas é fazer Tem o essa seu colcha de espaço. retalhos para que não fique esse limbo que Uhum, aí em 2040 a gente só escute música dos anos 2010. uhum. Porque não é falando que você não pode fazer isso, mas, cara, tem tanta coisa legal sendo produzida hoje. Se você pesquisar, eu não tenho nada. A gente pensa, em Brasília não tem nada pra fazer, que cidade chata. Hum. A música do Lupa, Pesquisa. né? Essa cidade é um saco, você que é um É. chato. Não, tipo, pesquisa aí, em qualquer lugar aí, tipo, vai ter algum artista independente fazendo um show. E, É tipo, todo final de semana. todo final de semana tem. Durante a semana também, toda semana vai no Infino, vai no Zeppelin, vai no Alquimia, vai Sim. no Black Sheep. Tá sempre uma banda lá. Pois é, a Infina é um lugar maravilhoso pra você conhecer projetos diferentes quando tem festival. É muito bom Uhum, você participar todos os dias, você vai conhecer muita coisa nova. E até agradeço a oportunidade deles receberem a gente nesses lugares. uhum. Que é muito difícil hoje em dia. E pra custear também, tipo, eu adoraria fazer show em outras cidades, mas eu não consigo, porque Você como vai ter que bancar tudo. eu tenho que bancar a banda inteira. Uhum. Porque eu sou, além Você de eu toca não com ser banda, né? banda, né? Uhum. Tem isso aí, tem que. Enfim, é muito detalhe que atualmente eu não consigo Uhum. trazer isso. Eu queria até fazer show na minha cidade, em Curitiba, mas não tem como, gente, por enquanto, né? Pela logística e. Porque também tem alguns produtores, o César de Graaf mesmo, esse tipo de produtor que ele consegue trazer bandas de fora pra Brasília custeando tudo, Uhum. pelo que ele me contou, né? A questão do hotel e tudo, da cachê. Mas assim, será? Como que a gente começa a conhecer esses caras, né? Porque se fosse uma cena forte, autoral, um músico que começasse a querer participar, teria uma cena lá e teria um apadrinhamento, teria Uhum. espaços para ele poder ocupar. Só que é realmente isso, por exemplo, tem muita banda aqui em Brasília que eu começo a conhecer, que trago até aqui no Neo Rock, que você conversa com ele e fala, cara, eu tô perdidaço aqui, Uhum. tipo, Começando agora, você diz? Ou não? isso, começando agora, tipo, nem lançou música, por exemplo. A Hum, gente tá pra lançar música. é. E eles vêm aqui mais ou menos, tipo, parecendo que, cara, me ajuda em algumas questões, Uhum. sabe? Tipo, É, um negócio que eu vou falar assim, pra quem tá começando agora, você não pode apressar. Ai, que coisa mais clichê, você não pode apressar o processo, mas é real, tipo, não vou falar que eu não ficaria feliz de 3 anos atrás ter ficado famosa assim com música. Ninguém vai falar, uhum, não, não queria, acho que não seria bom pra mim. Mas essa construção de anos que você vai percorrendo até você conseguir profissionalizar e dizer que seu trabalho é bom e reconhecer que ele é bom, porque, tipo, eu não vou falar que meu trabalho ele não demanda esforço, a gente não tenta
fazer o nosso melhor, pra entregar o melhor pra galera. Mas isso foi tudo uma construção em 2018, eu não sabia nem que precisava a música estar em Wave. Eu coloquei em Uhum. MP3 aquele negócio. Eu não entendia nada, nada mesmo. Era totalmente ignorante. Fui construindo a noção de que eu precisava interagir com o meu público, que eu precisava fazer alguma coisa que tivesse conexão com a mensagem que eu tinha que passar. Isso foi tudo uma construção de anos pra hoje eu chegar e falar, ó, eu acho que meu trabalho pode ser interessante pra esse grupo em específico. E também outra coisa é você tem que ser cara de pau. Porque Tem que fazer networking, tem que você tem que chegar correr e falar, atrás. gente, ó, oi, eu sou fulana. Tem que, não pode ter vergonha, sabe? Uhum. Até eu até trouxe meus panfletos porque eu ia falar disso. Verdade, Gente, tava esse tempo todo aqui, eu fiquei olhando pra ele e eu falei, o que é isso mesmo? sabe quando... Gente, tipo, sabe quando, sei lá, a pessoa do telemarketing te liga e você desliga na cara? Uhum. Tipo, quando eu vou entregar panfleto e a pessoa recusa, eu me sinto o cara do telemarketing. Que, quando eu desligo na cara. Porque eu tô sempre com esses panfletos aqui, que aí eu vou viajar, vou de carro lá pra Alexânia. Uhum. Eu tô com isso aqui na bolsa, porque se... Eu não sei, a oportunidade... Ó, você cria a oportunidade, mas ela pode estar na mesa do seu lado. Uma vez eu tava no aeroporto, eu entreguei Uhum. simplesmente era o produtor audiovisual do Pedro Sampaio. Mentira. Verdade, eu não sabia. Aí eu entreguei, aí depois Caraca. ele postou: Olha, gente, essa. É Vitor o nome dele. Caraca. Essa menina aqui entregou, não sei o quê, vejam o trabalho dela. E aí, tipo, ele tem milhares de seguidores. E eu não sabia, só tipo, oi, tudo bom? Você só foi citada, você só, opa, esse cara me citou Por quando você viu, verificado. você... Aí hoje em dia todo mundo tem verificado, né? Daí não, realmente era uma pessoa É. famosa. Eu, tá. Não, Aham. mas isso é uma coisa que falam, né, que nos anos 2000 faziam muito, né? Eles gravavam demos, faziam CD e mandavam pra muita gente, ia pra Sim. rua, entregava CD. Zezé de Camargo, o pai dele ficava ligando lá, colocando moedinha, tipo, toca a música do meu filho, toca a música do Uhum. meu filho. E é isso, eu mando e-mail pra um monte de gente, é óbvio, aquele negócio, você manda e-mail pra 10, não, pra 10 não, pra 20, um te responde, mas, E cara, às você vezes tem nem que é tão boa a tentar. resposta. É, às vezes não, nossa agenda está cheia. Aí É. você, não, mas, cara, você tem que ser cara de pau e não no sentido de ser chato. Não, no sentido de você acreditar no que você faz. É, de você, se você realmente acredita e você consegue defender o seu projeto, o seu trabalho, você não precisa forçar a barra. Você Uhum. chega, gente, eu tenho um projeto. Vocês querem ouvir? Eu acho que pode ser interessante pra vocês. Indie rock, tal estilo. E acho que combina. O que vocês acham? E Uhum. aí, você não precisa forçar, porque o seu trabalho fala por você. Tipo, a pessoa pode dar. Hoje em dia as pessoas têm preguiça de ficar no celular clicando em link. Uhum. Mas a partir do momento que ela clicou aqui, QR Code, escutou. escutou e falou, cara, gostei. Aí ela vai lá, tá nos Analytics, pra você ver que deu certo de alguma forma. Aqueles Uhum. 100 panfletos que você entregou, 5 escutaram. Não, já é um início mesmo. E histórias e histórias de artistas que a gente conhece que começou também dessa forma. E você meio que só transformou algo que já se fazia, só que você transformou pro digital, porque o pessoal que entregava CD, você agora só tá entregando Uhum. QR Code pra entrar no Spotify, no YouTube. É, pra facilitar e assim, quando você divulga no Instagram, quem vai ver é a galera que é do seu grupo. Uhum. Querendo ou não, pode ser uma galera que te apoia, mas elas já Às te vezes é amigo. conhecem. E é isso que um cara falou. Amigo não é fã. Amigo não é fã. Porque é isso, tem um cara que falou isso, daí foi um dos primeiros episódios que a gente pagou. O maior problema é a gente chamar os nossos amigos como se fosse uma caridade ele ir pros nossos shows, escutar nossa música. E não é pra falar como se fosse uma É o caridade, mínimo. é o mínimo. É tipo, véi, vamos curtir um som, vem curtir. Você curte minha música, você curte rock, então vamos fazer uma festa, sabe? Aham. Show não é pra ser tipo uma caridade de tipo, ai, marca presença lá, faz presente, vou fazer uma chamada lá. Não, Sim. é pra você curtir, tocar e você se conectar É. com a E a música. maioria das vezes eu faço aberta ao público justamente para não ter esse problema de, é que eu não consigo ir ou vai ficar difícil pra mim. Uhum, Eu tento fazer todos os meus shows gratuitos pra maior quantidade de pessoas que até estão lá no lugar no dia. Eu chego, gente, oi, meu nome é Bia, eu vou tocar ali daqui a 10 minutos, você não quer assistir? Porque a pessoa tá de bobeira, ela vai lá e uhum, escuta, sabe? Eu tento, nesse momento que eu tô de carreira, viabilizar que meu trabalho seja visto pela maior quantidade de pessoas pra que quem se interesse busque conhecer mais, escutar e, uhum, enfim, criar esse público que nem a gente falou, amigo não é fã, uhum. família não é fã. E não, a gente não pode julgar a pessoa, tipo, não é só porque, ela é minha amiga, ela é obrigada a gostar intensamente. Uhum, E eu vou ficar mal se não gostar, né, ainda, uhum. né? Tem gente que
fica falando essas coisas. Mas tem gente que realmente tem que ir, tá? Tipo assim, desculpa, galera, mas assim, se vocês não vão, eu vou ficar brava. Tem uma lista que eu já sei. Não, você até não pode gostar, mas se você não for, te pegar. Tipo assim, eu vou te dar um follow. Brincadeira. Nossa amizade, ó, chega, Acabou aqui. deu. Mas então, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigada, gente, pelo convite. E obrigada, gente, por terem escutado. E sigam aí nas redes sociais, @biahaga, Bia- H-A-G-A, BH. Biah, BH. BH. É isso, escutem aí a musiquinha. Essa aqui é um lançamento recente, do ano passado, mas é recente. Eu ia te perguntar se era do de agora, mas não, né? Ainda não fiz. É. Qual delas? Ó, gente, você pode levantar seu celular? Outro que você não esteja vendo o programa? Tá vendo o computador, pega o celular, já pega esse QR Code. Em todas as câmeras aí. Aliás, vai ficar na thumbnail esse QR Code. Ah, beleza, gente. Não tem desculpa. Deixa É na... isso, sigam aí, me sigam nas redes sociais, em plataformas digitais. E sigam o Enzo também, que ele faz essas produções tops demais. Qual que é o nome do o seu? @afilme_by_enzo. A Fewer? A filme. A Filme. Ah, a Fewer. Eu escutei a Fewer. Arroba a Filme Enzo. Bye, Enzo. Baenzo. Arroba a Filme Baenzo. Pronto. Peguei. Mas e última pergunta de todas. Show. Vai ter esse ano? Já tem marcado? Ai, eu não sei, porque eu tô com 8 matérias na faculdade. Normal. Você tá fazendo direito, né? Foda. Então não vai estar dando, gente, por enquanto. Mas assim, nunca se sabe. Julho acaba o semestre, então Julia acaba. Não, tem que ser nas férias. não acaba não, pior que não acaba. Não acaba como? Tá zoada a grade, o calendário. Talvez em dezembro eu... Talvez em dezembro acabe o semestre, que era pra começar. Porque tá com greve de novo, né? Não sabe? Não, gente, mas eu não vou falar que não vai ter. Vamos esperar aí. Vou lançar essa música aí. Se vocês ouvirem bastante, Vai ter que ter coro lá. vai todo mundo ter que cantando ter um junto. coro. Todo mundo decorando. A letra não é difícil porque ela repete. Uhum. Então, Mas uma música pra fazer coral assim, tipo, todo mundo cantar. Ou pra dançar. mais pra dançar. Pra dançar. Hum. Mas tem música pra fazer coral já no Spotify. Se quiser escutar agora, antes de lançar a próxima, você já pode escutar e marcar presença. E é isso. Fechou. Então, gente, é isso. Queria agradecer muito a presença da Bia aqui. Meu nome é Igor Fontes. Daqui foi mais um episódio do Neo Rock Brasil. E vejo vocês até a próxima. Tchau! Tchau.